Olá pessoal, seja bem-vindo à disciplina de gerenciamento de projetos e hoje vamos continuar tratando sobre projeto, conceito, características, só que agora através de um mapa mental. Então, antes de iniciarmos, algumas considerações, e premissas, sobre projetos. Tá? Trago para vocês a definição do PMBOK, da PMI, em que projeto é um esforço temporário para criar algo único. Tá? A definição da ISO é que projeto é como uma estrutura para a entrega de saídas definidas. Tá? Na área da engenharia e gestão da produção, projeto tem foco na transformação de recursos em resultados por meio de processos otimizados, mensuráveis e alinhados à estratégia organizacional. Tá? Em relação à teoria de sistemas, projeto é como um sistema aberto, com entradas, inputs, processos, que são as atividades de gestão e execução, e as saídas, os entregáveis, os deliverables. Tá? Então, uma vez posto essas considerações preliminares, podemos construir aqui uma definição de projetos. Tá? Então, vamos iniciar primeiro com uma definição nossa aqui de projetos. Tá? Então, podemos definir projeto então, como um sistema organizacional temporário, tá? Constituído por recursos, tá? Recursos humanos, financeiros, de materiais e tecnológicos, tá? Recursos que são coordenados, tá? Então, esses recursos eles são coordenados de forma integrada, tá? Para atingir aí, então um objetivo único, ou seja, a entrega de um produto único, a um serviço único, um processo que seja único ou uma mudança organizacional, que sejam únicas, e que agregue valor mensurável, tá? Que agregue valor mensurável para a organização e seus stakeholders. Tudo isso dentro de um contexto de restrições e incertezas. Restrições, quando a gente fala em restrições, então são restrições no tempo, de custo, de escopo, de qualidade, de riscos e de recursos. Tá? Então, essa é a definição de projeto que iremos adotar aqui nessa disciplina de agora em diante. Tá? Bom, dada a definição, esclarecida a definição, vamos passar para algumas características fundamentais, dos projetos. Tá? Então, projetos, ele tem como característica fundamental, a temporalidade, ou seja, ela tem um início e um fim bem definidos. Tá? E o fim, ele ocorre quando os objetivos, eles são alcançados. Ou então, quando esses objetivos eles tornam-se, por algum motivo, inviáveis, ou são simplesmente descontinuados. Tá? Uma das características fundamentais também é a unicidade, ou seja, cada projeto ele é único, ele é singular, dentro de um contexto de restrições, de objetivos e stakeholders. Tá? Mesmo projetos repetidos, ou seja, implementação de sistemas ERP em fábricas diferentes, uma competição esportiva que acontece anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, Olimpíadas, Mundial de Futebol, Campeonato Brasileiro, eles nunca são idênticos devido às variáveis locais. Bom, ele tem como característica, então, objetivos claros e orientado a valor. Então, os projetos só existem para entregar benefícios tangíveis e intangíveis. Na área da engenharia e gestão da produção,
Isso significa você reduzir custos unitários, né, você aumentar a capacidade produtiva, reduzir o lead time, melhoria da qualidade, ou inovação tecnológica, né? Então, os projetos eles visam, né, a geração, a entrega de valores, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Outra característica fundamental é a complexidade e a incerteza, né? Os projetos eles envolvem múltiplos atores, né? Cadeia de suprimento, regulamentação, fatores culturais. Então, eles têm toda uma complexidade técnica, né? Por exemplo, integração de sistemas produtivos, né? Uma complexidade organizacional, né? Ou seja, a coordenação de múltiplos setores aí de uma organização, de uma empresa, e a complexidade ambiental, né? Qual é o impacto, né, que isso gera na sociedade, no mercado, nas legislações, tá? Restrições por múltiplas dimensões, né? Aí tradicionalmente, né, descrito como a tríplice restrição, né, que é a restrição de escopo, prazo e custo, tá? E aí uma definição, uma expansão, né, definição moderna inclui a qualidade, recursos, riscos, sustentabilidade e compliance. Multidisciplinaridade e interdependência, também é uma característica dos projetos, né, na área de gestão da produção, né, exige a integração, né, de conhecimentos, por exemplo, de logística, de qualidade, de processos, automação, ergonomia, segurança, TI, gestão de pessoas, dentre todas as outras áreas, né, setores da empresa. Então, ele tem essa característica, né, de ser multidisciplinar e ser interdependente, né, todo conectado com os mais variados setores aí da organização, tá? A governança e estrutura organizacional. Então, os projetos, eles são agentes de mudança, né? Eles transformam o estado atual em um estado futuro, mas alinhado às necessidades de negócio da organização, tá? Então, essa foi, né, algumas características, né, fundamentais, tá? Dos projetos, tá? Vamos passar então agora para a classificação, né? Os projetos eles podem ser classificados então quanto aos objetivos, a previsibilidade e quanto à abrangência, né? Quanto aos objetivos do projeto, então podem ser projetos, né, de inovação, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, desenvolver novos produtos, novas tecnologias. Pode ser um projeto aí de melhoria contínua, é você aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, né, reduzir custo, tá? Projetos de transformação organizacional, né? Então, projetos em que ocorrem como resultado a mudança em processos, a mudança na cultura organizacional, a mudança de métodos de gestão, ou projetos de infraestrutura e instalações, então, expansão, né, modernização, né, do Parque Fabril, modificação do layout Fabril, né? Então, essas são as características dos projetos quanto ao objetivo. Quanto à previsibilidade, tá? Então, em projetos preditivos, waterfall, né? Aquele modelo em cascata, tá? Um escopo bem definido, um planejamento bastante extensivo. Você pode ter projetos adaptatíveis ou ágeis, né? São projetos mais complexos e incertos, inovadores, então desenvolvimento de um protótipo de manufatura aditiva, por exemplo, né? E projetos híbridos, que combinam aí o modelo preditivo com um modelo ágil, né? Por exemplo, a instalação a Fabril com fases aí, né, de gestão ágil e preditivo, né? E quanto à abrangência, né? Ou seja, os projetos eles podem ser isolados, únicos, autônomos,
né? Ou eles podem estar dentro aí de programas ou portfólios, né? Programas são grupos de projetos interrelacionados, como a gente viu na aula passada, e na próxima veremos um pouco mais aprofundadamente, né, também sobre programas, né? Ou eles podem fazer parte aí, de uma carteira, né, de um portfólio, né, passando aí pela seleção, né, de forma alinhada à estratégia organizacional. Tá? Então essa foi a classificação dos projetos. Agora um pouquinho sobre o ciclo de vida, né? Então, em relação ao ciclo de vida, ele pode ser do tipo clássico, preditivo, em que você tem a iniciação, né, com o termo de abertura, análise de viabilidade, o estudo de caso, o business case, né? Ele tem a fase de planejamento, que é o detalhamento do escopo, né, tá? Com a estrutura analítica de projeto, o cronograma, o orçamento, os riscos, a comunicação, né? Você tem a fase de execução, que é a coordenação ali dos recursos, né, das pessoas, recursos, fornecedores. A fase de monitoramento e controle, né, onde você tem aí os indicadores, os relatórios de progresso. E, finalmente, a fase do encerramento do projeto, né, onde você tem a entrega formal, né, o deliverable, o entregável, o resultado, a aceitação por parte do cliente, né, e as lições aprendidas, né, a aprendizagem gerada aí, pelo projeto, a aprendizagem para a organização, né, que foi gerada pelo projeto. Tá? Você tem também o ciclo ágil interativo, né? Projetos aí de curto prazo, entregas incrementais, adoção contínua de feedback, né? Ideal para projetos de alta incerteza e necessidade de flexibilidade, né? Por exemplo, inovação em processos produtivos digitais, tá? Ou um cíclico, né? Um híbrido, tá? Onde você tem aí o planejamento preditivo para a parte aí de infraestrutura, engenharia, né? E a execução incremental, né? Por exemplo, as áreas aí de software, automação, sistemas de informação. Bom, as áreas de conhecimento e gestão aplicadas aos projetos, né? Então, a gente tem algumas fases, a fase da integração, né? Que é a responsabilidade do gerente de projeto unir todas as áreas, tá? Como ferramenta, ele tem o termo de abertura, né, do projeto, o plano, né, de projeto, o controle integrado das mudanças, os relatórios executivos, tá? Tem a né, a área do escopo, né, o escopo do produto, com as especificações técnicas, o escopo do projeto, com o trabalho necessário para entregar o produto, né, como ferramentas, né, o termo, você tem aí a estrutura analítica, né, do projeto, você tem então o cronograma, né, com técnicas e ferramentas, softwares que você pode utilizar para acompanhar aí o cronograma, o MS Project, né, softwares da área de Lean Planning, os custos, né, estimativa bottom-up, paramétrica, análoga, análise de variação, tá? Então, as ferramentas aí para custo, qualidade, né, controle estatístico de processo, FEMEA, QFD, Seis Sigma, né, teste aí de aceitação, inspeção, auditorias com ferramentas e critérios de aceitação. Você tem então os recursos, tá, que é a gestão de equipe, a formação da equipe, o desenvolvimento, a liderança situacionais, com ferramentas tem a matriz RACI, análise de competência e plano de treinamento, né, da equipe. A comunicação, então, definir muito bem um plano de comunicação, qual é o formato, qual é a frequência, os canais, os stakeholders, né, como ferramentas você tem dashboards, reuniões de estado report, relatórios executivos. Uma área também riscos, né, ou seja, o processo aí de identificação, processo de análise qualitativa e quantitativa, resposta ao risco, monitoramento, né, com ferramenta, você tem árvore de decisão, método de Monte Carlo, matriz de probabilidade e impacto, as aquisições, tá? Então, a gestão aí de contrato, fornecedor, terceirizados,
né, quais são os tipos de contrato, né, se são preço fixo, custo reembolsável, tempo e material, né, e a área de conhecimento aí, né, e gestão aplicada aos stakeholders, ou seja, identificar e analisar o poder ou interesse, né, dos stakeholders, o engajamento ativo para reduzir resistências. Tá? Então, essas foram algumas áreas de conhecimento e gestão aplicada, né, aos projetos. Então, passamos agora para os critérios, né, alguns critérios aí de sucesso. Tá? Então, como critérios de sucesso de um projeto, eles devem ser medidos aí por múltiplas dimensões. Tá? Uma delas é a eficiência do projeto, né? Ou seja, se o projeto cumpriu o prazo, cumpriu o custo, cumpriu o escopo, se entregou resultado com qualidade, né? O impacto no cliente e no usuário, ou seja, a satisfação do cliente, do usuário, a adoção da solução por parte do cliente, o ROI percebido, né? O retorno sobre o investimento é percebido, tá? Tem o resultado, né? Os resultados de negócio, ou seja, os benefícios planejado versus realizado, e capacidade futura, né, o aprendizado organizacional, as lições aprendidas, a maturidade, né, em gestão, né, de projetos, né, por exemplo, uma expansão, a expansão da capacidade fabril de uma dada empresa, uma dada organização, ela não é considerada bem-sucedida apenas por estar, né, dentro do prazo, dentro do custo, mas sim se entregou o aumento esperado de produção ou se reduziu o custo por unidade, conforme, né, o estudo de caso. Tá? E, finalmente, perspectiva sistêmica e organizacional. Né? Então, os projetos, né, eles são instrumentos estratégicos, né, eles conectam a visão de longo prazo com a execução, né, operacional, né, no dia a dia da empresa. Tá? Dentro da área de gestão da produção, ele integra ferramentas quantitativas, tá? Simulação, otimização estatística, né? Com práticas gerenciais, o Lean, o Six Sigma, teoria de restrições, né? E a gestão de portfólio, né? Ou seja, priorizar projetos conforme o alinhamento estratégico e a capacidade de recursos, né? Da organização. Tá? Em suma, né? De forma geral, os projetos, então, eles não são apenas, né, esforços temporários, tá? Mas eles são, sim, uma estrutura complexa de transformação e que exige um rigor metodológico, gestão multidisciplinar e alinhamento estratégico, né, com os objetivos e a visão, a missão da organização. Na área de engenharia e gestão da produção, os projetos eles são um elo entre a teoria e a prática, onde se aplicam técnicas de planejamento, controle estatístico, gestão de processos, otimização de recursos e inovação tecnológica para criar valor sustentável e competitivo. Assim, né, dessa forma, quando a gente domina, né, projetos, isso significa que a gente domina a linguagem da mudança organizacional. Tá? Isso é fundamental para os gestores, tá? Especialmente gestores da produção, que atuam em ambientes industriais, né, hospitalares, logísticos, na área de serviços, de inovação, ou seja, né, é fundamental nas mais variadas áreas, né, de atuação de um gestor, né, de produção. Tá? Pessoal, então finalizamos aqui, né, um detalhamento maior sobre projetos e até a próxima aula.